pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa quinta aula do regime jurídico dos servidores públicos do município de Xangri-Lá. A gente vai ver então hoje aqui a partir do artigo 93 até o 112b. Vamos lá então? O que nós vamos ver hoje? Começamos a ver a seção 3 então do prêmio por assiduidade. O artigo 93 ele nos fala que após cada 5 anos ininterruptos de serviços prestados ao município, a contar da investidura do cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio por assiduidade, de valor igual a 1 mês de vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que esteja no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. O cara fica 5 anos sem faltar. Isso aqui é um incentivo para aquele servidor que pensa assim, poxa, eu não posso ser demitido, né? O servidor ele tem estabilidade. Então ele pensa assim, vou faltar ao serviço, não dá nada, né? E tal, vou faltar. Só que essa prêmio por assiduidade ele incentiva o servidor a ser assíduo, né? Então o servidor que ficar 5 anos sem nenhuma falta injustificada, ele vai ganhar uma vez a mais o seu vencimento, né? Então é interessante não faltar ao serviço, tá? O artigo 94 fala que interrompem o quinquênio, eles vão interromper esse período de 5 anos para efeito do artigo anterior as seguintes ocorrências. Penalidade disciplinar de suspensão, interrompe significa assim, morre e começa a contar do zero de novo. Não é assim que perde um tempo, não. Morre e começa do zero como se a pessoa tivesse entrado de novo no serviço. Só não vai zerar aqueles direitos adquiridos. Se o cara já tem 5 anos ali completos, né, e já recebeu por aquilo ali, ou até se o cara já completou os 5 anos e não solicitou ainda, aquilo que já tinha completado no momento que aconteceu essas coisas aqui, ele vai receber. Só que aquele período que estiver vigente, inferior a 5 anos, ele vai voltar do zero e começar do primeiro dia de novo. Tá? Então, penalidade disciplinar de suspensão, afastamento do cargo em virtude de licença para tratar de interesses particulares, que é aquela não remunerada que a gente viu, né? Licença para tratamento em pessoa da família, né? Que a pessoa tem direito também de licença para tratamento em pessoa da família, mas, né, no caso interrompe, né, o nosso quinquênio, né? Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva, não é a prisão preventiva, é a sentença definitiva de julgamento, né? Essa aqui. Então, vai interromper o quinquênio também. O D, desempenho de mandato classista, que seria o cara se candidatar a presidente do sindicato ou fazer parte da diretoria do sindicato, né? Ele vai então desempenhar esse mandato classista e vai interromper o período de quinquênio. Licença para atividade política, que no caso o cara vai ser candidato a vereador, né? E aí ele se licencia do cargo para concorrer àquele cargo eletivo e ele vai então interromper aquele período de quinquênio que ele tiver em andamento. Tá? Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão do prêmio previsto nesse artigo na proporção de 1 mês para cada falta. E as licenças para tratamento de saúde excedentes de 90 dias, consecutivos ou não, salvo se decorrentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, protelam a concessão do prêmio em período igual ao número de dias da licença. Ou seja, ninguém pede para ficar doente, né? Mas acontece. Então, o cara teve lá um problema lá de saúde que ele ficou 120 dias afastado. Então, eu só vou dar um exemplo porque é mais de 90 dias, tá? Ele ficou 120 dias afastado. O quinquênio dele se encerraria no dia 5 de junho, tu vai contar 120 dias para frente. Julho, agosto, setembro, outubro. Então, o cara que fecharia o quinquênio dele em junho, dia 5 de junho, passa a ser então 5 de outubro, porque ele ficou 120 dias afastado por questão de doença. Ou então, as faltas, né? O cara tem lá 5 faltas injustificadas, vai atrasar então por 5 meses aquela concessão também do prêmio assiduidade, certo? Então cada falta injustificada que ele tiver vai retardar em 1 mês o prêmio assiduidade, certo? Artigo 95. O prêmio por assiduidade não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Ou seja, se o cara ganha vantagens baseadas no seu vencimento ali,
Esse prêmio assiduidade, obviamente, não vai ser usado como base de cálculo, porque senão fica uma coisa monstruosa. O prêmio assiduidade é o vencimento, não é a remuneração, tá? Então não vamos confundir, tá? A seção 4 vai falar do auxílio para diferença de caixa. Olha só, hoje no município a gente não tem mais ali o recebimento no caixa, que a pessoa pagar o IPTU diretamente na prefeitura. Hoje em dia é feito um boleto e pago na lotérica. Mas esse auxílio de diferença para caixa, para diferença de caixa é o seguinte: o cara trabalha lá, se tivesse um caixa lá, ele ia receber, então, conforme o artigo 96, o servidor que no exercício das atribuições, vamos lá, o servidor que no exercício das atribuições próprias de seu cargo deva pagar ou receber em moeda corrente, perceberá um auxílio para a diferença de caixa em valor equivalente a 20% de seu vencimento. Se eu não me engano, os tesoureiros têm isso aqui, eu não tenho bem certeza. É que tudo hoje em dia é online, né? Os tesoureiros fazem os pagamentos online e tudo mais. Eu acredito até que eles têm hoje até esse adicional, eu não tenho bem certeza, tá? Mas isso não importa com a tua prova, não vai cair na tua prova. O que vale é, pessoa que vai trabalhar com moeda corrente, ele vai ganhar um adicional de 20%. E ponto. É aí que para a questão da tua prova, não precisa saber além disso, tá? O servidor que estiver respondendo legalmente pelo tesoureiro ou caixa durante os impedimentos legais deste, fará jus ao pagamento do auxílio. Então, no caso do impedimento, o tesoureiro recebe realmente. Só que os tempos mudaram, ele não trabalha mais com dinheiro na mão, é aquela coisa de transferência online, né? Mas vamos lá. Durante os impedimentos legais deste, fará jus ao pagamento do auxílio. Ou seja, se o cara ficou de tesoureiro durante o mês de férias do outro tesoureiro, aquele que entrou no lugar dele vai receber os 20%. Tá? O auxílio de que trata esse artigo só será pago enquanto o servidor estiver efetivamente executando os serviços de pagamento ou recebimento e nas férias regulamentares. Ou seja, o cara que é tesoureiro, se ele tirar férias, ele vai continuar recebendo os 20%. Por quê? Porque as férias é baseado naquilo que o cara fez o ano todo. Então, se ele o ano todo recebeu esse adicional, não vai baixar o salário da criatura nas férias, né, gente? Então, ele vai continuar recebendo normalmente esse adicional durante o período de férias dele, tá? O capítulo 3 fala das férias. A seção 1 vai dizer do direito a férias e da sua duração. O servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Após cada período de 12 meses de vigência da relação entre o município e o servidor, terá este direito a férias na seguinte proporção. Então vamos lá. 30 dias corridos, eu transformei em números isso aqui, na lei está por extenso, mas eu transformei em números para visualizar melhor, tá, pessoal? Então assim, 30 dias corridos, quando não houver faltado o serviço mais de 5 vezes. Então, o cara teve 1, 2, 3, 4 ou 5 faltas, ele vai ter 30 dias de férias. Se ele tiver 6 dias de férias, 6 dias de falta, ele já começa a perder dias de férias. Então, a partir dos 6, tá? Vamos lá, a partir dos 6, 24 dias, ou seja, a partir do 6º dia, perde 6 dias. Isso aqui é o seguinte, eu vou passar tudo e depois eu vou dar um macete, tá? 30 dias se for falta até 5 vezes. 24 dias se tiver faltado de 6 a 14, tá? 18 dias se tiver tido de 15 a 23 faltas, tá? E de 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas, tá? Agora tu faz assim, ó. Se vier uma questão disso aqui na tua prova, tu vai construir uma tabela durante a prova, tá? Vai construir uma tabela. Que jeito que tu vai construir a tabela? Tu vai pegar assim, ó. 30 dias corridos até 5 vezes. Ok, isso aqui está morto. Tu tem que só memorizar isso aqui. 30 dias 5 vezes. A partir daí, tu vai perder de 6 em 6. Então tu já bota na tabela lá. Começa pelo 30, né? E bota até 5 do lado, tá? Aí tu vai botar 24. Faz isso aí agora no papel, enquanto tu está assistindo a aula. Vai pausando a aula e vai construindo essa tabela que eu estou te dizendo. Abaixo do 30 tu vai botar 24. Tu coloca aqui dias de férias, acima aqui tu coloca dias de férias. Aí, bota do lado aqui, quantidade de faltas, tá? E constrói uma tabela. Faz de caneta mesmo, tu vai ver como é bem fácil. 30 dias de férias, se houver faltado de, né, quantidade de faltas, até 5, tá? Aí, tu faz para baixo, menos 6, menos 6, menos 6. Aí vai ter 30
24, 18, 12, tá? E ali, tu começa no 6 e vai de 9 em 9. 6, 15, 24, tá? Ah, mas não é de 6 a 14? Como assim 6, 15 e 24? Aí, o número que vai encerrar aqui, né? Vai ser esse primeiro número e mais 8. Ih, complicou tudo. Não, não. Olha como é fácil. 30 dias até 5 vezes. 24 dias de 6 a mais 8, que é 14. Então 6 a 14. Aí no 15 tu faz a mesma coisa. 15 mais 8, 23. 24 tu faz a mesma coisa. 24 mais 8, 32. Então constrói essa tabela. Dá pause no vídeo, volta o vídeo quantas vezes for necessário, porque essa tabela é infalível, tá, pessoal? Então, 30 dias até 5 faltas. Aí vai baixando aqui, 24, 18, 12, 6 em 6. E aqui, tu vai começar pelo 6, porque o 30 é até 5. Tu começa pelo 6 e vai indo de 9 em 9. 6, 15, 24. E aqui, pro lado, tu vai 8, 8, 8. Tranquilo, tá? Se não entendeu, volta o vídeo. Eu não vou falar de novo, tá bom? Vamos lá na próxima? Caso o servidor não tenha implementado o período aquisitivo de 12 meses, mas a sua categoria estiver em gozo coletivo de férias, essas serão gozadas em antecipação, proporcionalmente ao período já adimplido e descontadas em caso de exoneração. Vamos supor, um professor. Uma professora, né? Ela entra para trabalhar no município de Xanguá no mês de outubro. E dezembro já tem férias. Ela só trabalhou 2 meses, como é que ela vai tirar férias? Vai tirar férias, pronto. E aí todo mundo vai tirar, ela não vai ficar lá dando aula para ninguém, né, se tá todo mundo de férias. Então ela vai tirar férias, já nas primeiras férias escolares ela já vai tirar férias. Tá, mas e aí vamos supor que chega em abril, que ela tá ali no serviço, outubro, né, vamos supor, outubro. Aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ela ficou 6 meses no trabalho. Em abril ela pede exoneração. Aí desconta aquilo que ela ganhou de férias. Ela já vai ter ganhado férias, mas aí vai descontar em caso de exoneração se ela não for, então, se ela não terminar o período aquisitivo das férias no final das contas, tá? Então é isso, né? Basicamente é isso, tá? 20 dias corridos, no caso de conversão de 1/3 do período em abono pecuniário. Então, tem a possibilidade de, ao invés de tirar os 30 dias de férias, o cara tirar só 20, e aí converte 10 dias, né? Ele pega 10 dias e vende, não é? O termo popular é vender as férias, mas não se vende férias porque férias é inegociável. O que ele vai fazer? Ele vai ficar trabalhando durante 10 dias e vai receber um abono pecuniário, que é um abono de permanência durante esses 10 dias que ele teria de férias, mas que na verdade ele vai estar a serviço do município trabalhando normalmente. Então ele vai tirar 20 dias de férias e 10 ele vai converter em abono em pecuniário, que é o din-din. Tá certo? Parágrafo único. É vedado descontar, no período de férias, as faltas do servidor ao serviço. Tá? Então assim, ó, esse parágrafo único ele dá a entender: ah, se eu faltei no serviço eu não posso ser descontado nas minhas férias. Não é bem isso que esse parágrafo único está dizendo. O que ele está dizendo? O servidor vai e falta 5 vezes, né? Vamos supor, não. Vamos dar um exemplo dos casos que ele perderia dias de férias, né? O cara possui 7 faltas, né? Ele encaixaria naquele negócio lá que ele perde 6 dias de férias, lembra? Ele perde 6 dias de férias por ter faltado mais do que 6 dias, de 6, né, a 14 dias. Aí ele diz assim, ó, ele abre um processo administrativo dizendo: solicito que os 7 dias de falta sejam descontados do período de férias, desta forma eu vou tirar férias de apenas 23 dias. Não existe isso. Não existe. Faltou, tá? Não pode descontar do período de férias. Pode fazer compensação de horário e tudo mais, mas não pode descontar do período de férias, tá? O artigo 99 fala que não será considerado falta ao serviço as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se no exercício tivesse. Óbvio, choveu no molhado. O 99 está muito na cara que é isso aí mesmo, né, pessoal? O cara, se ele tem ali
os atestados, tudo que comprova, ele não vai então ser descontado, tá? O artigo 100. O tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição do período aquisitivo de férias, nos casos de licença prevista nos artigos 2, 3 e 4 do artigo 107, nos incisos 2, 3 e 4, 2, 3 e 5 do artigo 107, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos ali na frente, só para a gente não perder o fio da meada, então. Vamos mais lá na frente? Vamos lá. O 107 é mais lá na frente, tá? É o inciso 2, 3 e 5, tá? 2, 3 e 5, vamos lá. Vamos lá. Aí. Opa, passou. Vamos lá. O 2. O serviço militar, concorrer a cargo letivo e desempenho de mandato classista, tá? Então, serviço militar, concorrer a cargo letivo e desempenho de mandato classista. Vamos voltar lá agora para ler o artigo pensando justamente no que ele é de verdade? Porque às vezes é bom a gente fazer esses links assim, para vocês compreenderem a matéria como um todo, né, pessoal? Porque muitas vezes eles vão fazer essa sopa de letrinha lá na tua prova, entendeu? Então, o tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição do período aquisitivo de férias, nos casos de licenças previstas, que é para serviço militar, mandato classista e campanha política, né? Aquela ali, né? Atividade política. Então, se até o presente momento que ele saiu para o serviço militar, ou que ele saiu para o mandato classista, ou que ele saiu para uma atividade política, ele teve ali, vamos supor, 5 meses, né? Quando ele retorna, cumprindo mais 7 meses, ele fecha o período aquisitivo de férias, que é de 1 ano. Entendeu? Então, tu vai somar o anterior com o posterior para juntar e fechar 1 ano que dá direito a férias. É isso que está dizendo o artigo 100. Tá? O artigo 101 ele fala que não terá direito a férias o servidor que no curso do período aquisitivo tiver gozado licenças para tratamento de saúde, por acidente em serviço ou por motivo de doença em pessoa da família por mais de 6 meses, embora descontínuos, e licença para tratar de interesses particulares por qualquer prazo. É interessante esse artigo? Porque as licenças de tratamento de saúde, acidente de serviço e motivo de doença na família, se for 6 meses, tá? Por mais de 6 meses. Agora, se for para tratar de interesses particulares, aí pode ser pelo período que for e já perde o direito a férias, né? No caso, quando ele retornar disso, né? Ele vai começar de novo do zero a contar o período aquisitivo de férias dele. Tá? Então, não terá direito a férias o servidor que tiver, então, tudo isso. Tá? O parágrafo único. Iniciar-se-á, ó meus óculos aí, iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento da condição prevista nesse artigo, retornar ao trabalho. Ou seja, o que a gente já comentou. Vai começar a contar novamente. Tá? Vai começar a contar desde o zero, do primeiro dia, o período aquisitivo das próximas férias dele. Seção 2 fala da concessão e do gozo de férias. O artigo 102 fala que é obrigatória a concessão e gozo de férias em um só período de 30 dias ou 2 períodos de 15 dias, nos 10 meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito. Ou seja, vai ter que completar 1 ano e não pode passar de 1 ano e 10 meses. Entendeu? Completa 1 ano, é período aquisitivo, ok, já pode tirar férias. Não pode deixar completar mais 10 meses depois disso, né? Então, ele vai ter um período de férias de 30 dias, sendo que, lembra que a gente comentou que desses 30 dias pode converter 10 dias em abono pecuniário, 20 dias de férias e os outros 10 ganham dinheiro? Isso aí, pode ser feito também, mas aqui então, férias é de 30 dias ou 2 períodos de 15, ok, né? E tem a questão do abono pecuniário, que também é outra história. Artigo 103. A concessão das férias, mencionado o período de gozo, será participado por escrito ao servidor com antecedência de no mínimo 15 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. Então ele vai ser notificado da concessão dessas férias e essa notificação tem que ocorrer em, no mínimo
15 dias antes das férias, né? Não vai eles avisarem dizendo, ó, daqui a 5 dias tu tá de férias. Não, não, calma aí, eu nem me preparei, não me programei, não comprei minha passagem pro Caribe, né? Então, 15 dias de antecedência, tá? Artigo 104, vencido o prazo mencionado no artigo 102, prazo mencionado no artigo 102, então vamos voltar. 1 ano e 10 meses, lembra? Aquilo que a gente falou, que não pode passar de 1 ano e 10 meses, 10 meses após o período aquisitivo. O período aquisitivo 1 ano, 10 meses é o excedente, tá? Então 1 ano e 10 meses. Vencido o prazo mencionado no artigo 102, sem que a administração tenha concedido as férias, incumbe ao servidor requerer o gozo das mesas, né? Recebido o requerimento, a autoridade responsável terá de despachar no prazo de 15 dias, marcando o período de gozo das férias, dentro dos 60 dias seguintes. Então, por que 60 dias seguintes? Porque faltam 60 dias para fechar 2 anos, não pode deixar fechar 2 anos, né? Tá? E vamos lá. 2. Não atendido o requerimento pela autoridade competente no prazo legal, o servidor poderá ajuizar a ação pedindo a fixação por sentença da época do gozo das férias. Vai procurar o judiciário e o judiciário vai deferir porque não tem que negar isso, né? Na prática, a administração não vai negar férias pro cara que tem direito, né? Não tem nem o que se falar em injustiça, mas se caso a administração negar, tá aqui no segundo dizendo que ele pode ajuizar a ação, pode procurar a justiça, tá? O terceiro fala, então, no caso do parágrafo anterior, a remuneração será devida em dobro, sendo de responsabilidade da autoridade infratora a quantia relativa à metade do valor devido, a qual será recolhida ao erário no prazo de 5 dias a contar da concessão das férias nas condições do servidor. Porque aí já excedeu. Aí no momento que já excedeu, o cara tem direito ao dobro da remuneração das férias e tudo mais. Então, assim, ó, a penalidade para a administração, né? Porque, poxa, tinha que ter dado férias para esse cara. Não deu férias, o cara teve que entrar na justiça para ganhar férias, vai pagar o dobro e não tem choro, né? É isso aí. Basicamente o que está dizendo é isso. Vai pagar o dobro, né? Sendo de responsabilidade da autoridade infratora, a quantidade relativa à metade do valor devido, ao qual será recolhido ao erário. No prazo de 5 dias, a contar da concessão das férias nessas condições do servidor, certo? É isso. A seção 3 fala da remuneração das férias. O artigo 105 fala que o servidor receberá durante as férias a remuneração integral acrescida de 1/3. Se o cara ganhar R$1.000, ele vai ganhar R$1.333, né? Que é 1/3, né? de R$1.000. Mais fácil, então, a gente utilizar como exemplo o salário de R$3.000, que durante as férias ele vai receber R$4.000, que 1/3 de R$3.000 é 1.000, né? Então, basicamente é isso. Os adicionais, exceto por tempo de serviço, que será computado sempre integralmente, as gratificações e o valor da função gratificada são não percebidos durante todo o período aquisitivo, serão computados proporcionalmente observados os valores atuais. Certo? Segundo, o pagamento da remuneração das férias por solicitação do servidor será feito dentro de 5 dias anteriores ao início do gozo. O cara vai sair de férias dia 10 de junho, e aí, isso aqui é uma proteção para ele, que até o dia 5 de junho, 5 dias antes das férias, ele já vai ter que ter o dinheiro dele na conta, né? Isso é lei, isso está aqui no regime jurídico dos servidores, não pode a administração fazer de forma diferente, tá? Parágrafo 3º, no caso de gozo em 2 períodos de 15 dias, o pagamento será proporcional, ou seja, né, half e half, metade e metade, dentro de 5 dias anteriores ao início do gozo. Ou seja, ele vai ter cada período de 15 dias, 5 dias antes de cada período desses de 15 dias, ele vai receber metade da remuneração referente ao total que ele receberia se fosse um período só, né? O quarto, é facultado ao servidor converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. Já está aqui, né, especificado a questão do abono pecuniário. Só que, lembra quando a gente falou, esse aqui já vem outro caso, tá? Eu quero dizer qual é a diferença. A gente falou que pode ser um período de 20 dias convertendo 1/3 em abono pecuniário, tá? Mas lembra que a gente tratou ali 30, 24, 18, 12, o período de férias? Nesse caso aqui está dizendo que é 1/3 do período de férias a que tiver direito. Ou seja, se ele teve faltas que justificaram de 6 a 14 faltas, por exemplo, que ele tem direito só a 24 dias de férias, ele pode converter 8 dias em abono pecuniário e tirar 16 de férias.
Por quê? Porque ele não tem direito aos 30, não há que se falar em abono pecuniário de 10 dias e 20 dias de férias, porque ele não tem isso. E vocês perceberam também que vai de 6 em 6, e todos os períodos de férias, tanto 30 quanto 24, 18 e 12, são números múltiplos de 3. Reparou? Por quê? Porque tem que existir um terço daquilo, né? Justamente por causa desse parágrafo 4º, tem que existir um terço do período de férias a que o cara tem direito. Então, se ele tiver direito a 30 dias, um terço vai ser 10 dias. Se o cara tiver 24 dias, um terço vai ser 8. Se o cara tiver 18 dias, um terço vai ser 6. E se o cara tiver direito a 12 dias, um terço vai ser 4. Entendeu? Então, os dias de férias são justamente múltiplos de 3 por causa disso. Tá? Tem direito a um terço do período de férias a ser convertido em abono, caso o servidor queira. Isso, certo? A seção 4, então, dos efeitos da exoneração. O artigo 106 ele fala que no caso de exoneração, será devido ao servidor a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Então, o que é isso aqui? Completou um ano de serviço, tem direito adquirido a férias. Então ele vai receber esse período aquisitivo de férias na exoneração, em dinheiro, certo? O servidor exonerado terá direito também à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Então é o seguinte, o servidor ele pode estar a mais de um ano ou pode estar a menos de um ano, quando ele é exonerado. Então, se ele tiver a mais de um ano, ele vai ganhar o período completo de férias e mais a proporção. Se ele tiver a menos de um ano, ele não ganha o período completo, porque ainda não completou, mas ele ganha os meses relativos, certo? É isso aí que está dizendo o nosso artigo 106 e o parágrafo único, tá? O próximo, então, vem aí o artigo 107, é o capítulo 4 das licenças, então, né, seção 1, disposições gerais. Vamos ao artigo 107. Conceder-se-á licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, para o serviço militar, para concorrer a cargo letivo, tratar de interesses particulares, desempenho de mandato classista e prêmio assiduidade, que é a licença-prêmio, tá? Então vamos lá. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos do inciso 2, 3 e 3, 2, 3 e 5, que é exercer o cargo político, exercer o mandato classista, né? E a questão do... Aqui, ó. Tá aqui, vamos voltar. Serviço militar, concorrer a cargo letivo e desempenho de mandato classista, tá? Esses três não vai poder, então, é o que não vai entrar nessa limitação de 24 meses, tá? O restante, então, os outros entra na limitação de 4 meses, tá? A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Se o cara pede uma licença e interrompe ela, volta a trabalhar, se dentro de 60 dias ele pedir uma licença pelo mesmo motivo, é considerado prorrogação e soma-se ao primeiro tempo para efeito de considerar os 24 meses. Por exemplo, doença de alguém da família. O cara já tirou 1 ano e meio de licença. E 30 dias depois ele vai quer tirar mais 1 ano e meio, mais 2 anos, sei lá. Não pode, porque ele só vai ter direito a mais meio ano, porque não deu intervalo de 60 dias no mínimo entre uma licença e outra, tá certo? Então é isso, tá? É isso que está dizendo aqui. Seção 2 fala da licença por motivo de doença em pessoa da família. Vamos falar uma por uma agora. A licença por motivo de doença em pessoa da família, o artigo 108, ele poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, do filho ou enteado ou do irmão, né? Pode ver que são os parentes mais próximos que uma pessoa tem, né? O irmão, tecnicamente, ele é um parente de 2º grau, porque 1º grau é o pai e a mãe, 2º grau seria o irmão. Mas popularmente conhecido como parentes de 1º grau, né? Que seria pai e mãe, filho e filha, cônjuge e companheiro e o irmão, né? A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento pela administração municipal. O que significa isso? Primeiro vai ser apurado se for indispensável que o servidor esteja lá cuidando daquela pessoa.
Um exemplo, o filho do cara está doente e ele quer tirar uma licença, só que a esposa dele ela é dona de casa, então ela pode cuidar dessa criança, não é indispensável que o servidor se ausente do cargo para cuidar daquela criança que está com uma doença, porque ele tem uma outra pessoa, a esposa, no caso, dona de casa, que pode fazer isso, né? E se não pode ser prestado simultaneamente, é o seguinte, a criança não pode ficar sozinha de manhã, então ele vai pedir dispensa, só que ele só trabalha à tarde. Então ele não vai ter essa licença deferida, porque de tarde ele tem quem fique com ele. Ele só não tem de manhã, e o servidor não trabalha de manhã, então ele pode conciliar com o exercício do cargo, não é o caso dessa licença também, tá? 2. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até um mês, e após com os seguintes descontos. Se essa licença para cuidar de alguém da família for de até um mês, não vai ter desconto na remuneração. E aí, a partir de um mês, começa a ter desconto da seguinte forma, olha só. Se for de um mês até 2 meses, vai descontar 1/3 da remuneração. Se for de 2 meses até 5 meses, vai ser descontado 2/3 da remuneração. E a partir do 6º mês até o máximo de 2 anos, lembra que é aquele limite de 24 meses que tem e tal, né? Ele vai ser sem remuneração. Ele pode, a partir do 6º mês até 2 anos, ele pode ainda cuidar da pessoa da família, tudo bem, é direito, mas fechando 2 anos ele vai ter que voltar para o serviço, tá? É isso. Vamos lá. A seção 3 vai falar da licença para o serviço militar. O 109, então, ele nos traz que ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença sem remuneração, porque aí quem vai remunerar ele vai ser o Exército, né? Então, o Exército, Marinha, Aeronáutica, o serviço militar vai remunerar ele, então o município não vai remunerar ele, tá? Primeiro, a licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a convocação. Óbvio, né? Não vai ele chegar lá e dizer, ó, seguinte, fui convocado, tô saindo. Não, ele vai ter que apresentar um documento para isso, né? Óbvio, né? Então vamos lá, o 2. O servidor desincorporado em outro estado da federação deverá reassumir o exercício do cargo dentro do prazo de 30 dias. Se a desincorporação ocorrer dentro do estado, o prazo será de 15 dias. Ou seja, ele está servindo ao Exército, a pedido do Exército, no caso, ele está lá no Rio de Janeiro servindo ao Exército. Então, quando ele for desincorporado do Exército, ele tem até 30 dias, porque daí ele ajeita a mudança dele lá do Rio de Janeiro para cá e tudo mais, e vem vindo. Tá, 30 dias ele tem para se apresentar no município. Se ele estava lá, por exemplo, lá nas missões, lá, né, pegando ou até uma faixa de fronteira, uruguaiana, sei lá, e aí o município de Xangri-Lá está aguardando ele retornar. Daí ele foi desincorporado em Uruguaiana, por exemplo, ele tem 15 dias então para retornar a Xangri-Lá. Dentro do estado 15 dias, fora do estado 30 dias, tá certo? Seção 4 fala da licença para concorrer a cargo eletivo, tá? O artigo 110 ele diz: o servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em conversão partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, tá? Ele então tem esse direito a essa licença, tá? O servidor candidato a cargo eletivo no próprio município e que exerça cargo ou função de direção, chefia, arrecadação ou fiscalização dele será afastado a partir do dia imediato ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao do pleito. Por quê, né, pessoal? Porque ele pode exercer algum tipo de influência, né? Direção, chefia e tudo mais. Aí a parte de arrecadação e fiscalização, ele pode utilizar desses meios para obter vantagens ou oferecer vantagens a alguém. Então é melhor ele ser afastado do cargo para não ter nenhum tipo de problema. O 2 fala que a partir do registro da candidatura e até o 5º dia seguinte à eleição, salvo se lei federal específica estabelecer prazos maiores, o servidor ocupante de cargo efetivo fará jus à licença remunerada, como se em efetivo exercício estivesse, tá? Então, assim, ele pode pedir essa licença antes, né, do prazo da campanha, e a partir do registro da candidatura ele vai receber, então, o salário. Durante a campanha ele vai continuar recebendo o salário como se estivesse, então, no exercício da função. Tá? Agora, então, a seção 5, da licença para tratar de interesses particulares.
Nós vamos ver aqui o artigo 111 que diz assim, ó: a critério da administração poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Isso aqui é o seguinte, o cara ele é concursado, né? Tem um servidor lá que ele é concursado, ele já é estável, já está há mais de 3 anos no cargo público, e ele resolve tirar uma licença para tratar de interesses particulares. Isso é muito comum quando acontece a situação assim de o cara receber uma proposta de emprego. Aí recebeu ali a proposta de emprego para ser gerente lá de um supermercado, por exemplo, para ganhar 5 mil reais por mês, sendo que no cargo dele de servidor ele ganha 1.500. Então é muito vantajoso para ele que ele tire essa licença, né, e se dedique a essa outra atividade, ganhando mais, né, e no caso sem perder o cargo dele. Ele vai estar em uma licença de até 2 anos consecutivos, né, para tratar de interesses particulares. Mas assim, ó, a licença, olha só, presta atenção agora no artigo 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Ou seja, ele pode querer voltar ou então eles podem querer que ele volte. No momento que eles querem que ele volte, ele tem que voltar. Então, se eles disserem para ele vir e ele não vier, ele vai perder o cargo dele, entendeu? É interessante para o servidor, se a administração concordar, ele tem esse direito, né, de ter essa licença aí, ok. Está previsto aqui na legislação, mas não necessariamente a administração vai deixar, né? Eles podem querer o retorno dele a hora que a administração determinar e ele vai ter que acatar, vai ter que retornar ao serviço, tá certo? Aqui então no parágrafo 2º fala: não se considerar nova licença antes de decorridos 2 anos do término ou interrupção da anterior, se a licença for interrompida a pedido do servidor. Então ele está em licença interesse, essa licença para tratar de interesses particulares, né? E ele retorna ao serviço. Aí ele tem que trabalhar no mínimo mais 2 anos para pedir uma nova licença dessa mesma natureza, tá certo? Não se considerar a licença a servidor nomeado ou removido antes de completar 1 ano de exercício no novo cargo ou repartição. Então, o servidor que ele no caso ele foi nomeado ou removido, ele vai ter esse prazo, uma espécie de carência de 1 ano para que ele possa então pedir essa licença interesse, tá certo? Próximo, vamos lá. Aqui no próximo é seção 6, da licença para desempenho de mandato classista. No caso é sindicato, né? Então assim, artigo 112, é assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria com remuneração, certo? Então essa licença é uma licença remunerada, né? E vai ser assegurada a ele essa licença para que ele possa desempenhar esse mandato classista, que é representar a classe dele num sindicato, que seria, por exemplo, o sindicato do município, uma federação, que por exemplo poderia ser uma federação gaúcha daquela espécie ali de servidores, ou uma confederação que abrangeria todo o Brasil, tá certo? Próximo. No 1 diz assim: somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação das referidas entidades, até no máximo de 3 por entidade. Ou seja, eles têm esse direito, ok, né, se eles forem eleitos para os cargos de direção do sindicato ou da federação, mas no máximo até 3 por entidade, tá? Se cuida com esses limites aí. O 2 fala que a licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição, ou seja, se ele for reeleito, ele não vai ter nenhum prejuízo com isso, somente vai então renovar essa licença. E aí já não tem aquele limite de 2 anos das outras licenças, como a licença interesse, por exemplo, tá certo? Então aqui não se aplica e é tranquilo, ele se reelegendo, ele vai então ser novamente renovada essa licença dele sem nenhum ônus, sem nenhum problema. A seção 7 fala da licença prêmio. O que é a licença prêmio? O artigo 112A ele traz aqui para nós que é assim, ó, a cada quinquênio, o que é quinquênio? 5 anos. A cada 5 anos, né, quinquênio ininterrupto, então a cada 5 anos de forma ininterrupta, trabalhando sem nenhuma falta, sem nada de exercício, né, o servidor terá direito à concessão de licença prêmio pelo prazo de 3 meses, a pedido. No caso, ele que vai pedir quando ele quer essa licença prêmio, não vai ser determinada para ele mesmo que vai decidir, eu quero para setembro, eu quero para outubro, né?
a pedido com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício, observados os casos de interrupções e suspensões de exercício previstos nesta lei. Tá certo? Então, a pedido, o prazo de 3 meses, ele tem direito de licença-prêmio a cada 5 anos, sem faltar ao trabalho, sem nenhuma falta injustificada. Tá certo? Parágrafo único. O quinquênio será apurado computando-se ano a ano o efetivo tempo de serviço. Vai verificar se não teve falta nesse período, se não teve nenhuma licença ou nada que possa interromper esse período de efetivo exercício, tá certo? Então, o artigo 112b, ele fala assim, ó: a pedido do servidor e com a aprovação da chefia imediata, considerando a necessidade de serviço, a licença-prêmio poderá ser gozada em período único ou em 3 períodos, sendo que nenhum desses períodos poderá ser inferior a 30 dias, à exceção do inciso 6º do artigo 112c. Daqui a pouco nós vamos ver esse inciso 6º do artigo 112c, que vai dizer ali as causas que podem gerar interrupção de licença-prêmio, que é calamidade pública e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, grava que a gente vai ver as exceções de que os períodos são 3 períodos, pode ser um período único de 3 meses, ou até 3 períodos, sendo que nenhum pode ser inferior a 30 dias. Então, por exemplo, são 90 dias, ok? São 3 meses, 90 dias. Então pode ser 2 períodos de 45, 3 períodos de 30, pode ser um período de 50, outro de 40, entendeu? De alguma forma, a lei não determina, a lei não especifica de que forma que vai ser esses 3 períodos. Ela só coloca uma regra dizendo que não pode ser, a cada período de licença-prêmio não pode ser inferior a 30 dias. Então tu imagina 3 períodos de 30 ou 2 períodos, sendo que nenhum deles inferior a 30, certo? Então a lei não especifica de que forma vai ser, mas vai ser ou único ou 3 períodos, ou em 3 períodos, sendo que nenhum desses períodos poderá ser inferior a 30 dias, à exceção, então, das causas que vão interromper a licença-prêmio, que a gente vai ver daqui a pouco. O parágrafo 1º fala que a opção do funcionário relativamente ao modo de fruir a vantagem de que trata esse artigo terá caráter irreversível, ou seja, no momento que o funcionário fizer a opção, eu quero 3 períodos de 30 dias, não tem mais como ele voltar atrás, ou ele falar, eu quero tudo numa vez só. Não vai ter como ele voltar atrás e dizer, tá lá no meio da licença-prêmio, ele diz, não, cansei de ficar em casa, eu vou voltar. Não, é caráter irreversível. Já era, né? Já pediu os 3 meses, já está lá, já era, não tem o que fazer. Então, a opção do funcionário não vai ser reversível, ela vai ser irreversível, tá? O parágrafo 2º fala que o quinquênio, no caso 5 anos, né, a considerar não poderá ter início em período de licença ou suspensão, obviamente, porque se em período de licença ou suspensão começa a fluir o prazo novamente, desde o 0, então não vai começar dentro desse período de licença ou de suspensão. Depois que retornado o período de licença ou suspensão, aí começa a contar novamente os 5 anos, tá certo? O próximo. Artigo 112c. Para efeitos de contagem de tempo de efetivo exercício para fins de concessão de licença-prêmio, ressalvados os quinquênios já adquiridos, deverá ser observadas as seguintes situações durante o período aquisitivo. 1. As faltas injustificadas retardarão a concessão da licença-prêmio na proporção de 1 mês para cada falta. Se o cara tiver 5 faltas injustificadas, vai atrasar em 5 meses. Se tiver 4 faltas injustificadas, vai atrasar a licença-prêmio dele por 4 meses. E assim consecutivamente, a quantidade de faltas vai ser igual à quantidade de meses que vai atrasar para que ele goze essa licença-prêmio, tá? O 2º fala que o funcionário que houver tirado licença por prazo superior a 90 dias, consecutivos ou não, em razão de doença em pessoa da família, terá o seu período aquisitivo suspenso, prosseguindo a contagem a partir do seu retorno, respeitados os quinquênios já adquiridos. Vamos supor que o cara está lá trabalhando, o servidor está trabalhando há 6 anos. Ele tem um quinquênio já adquirido e tem um ano já do segundo quinquênio já também em andamento. No momento que ele tiver uma licença por prazo superior a 90 dias, sendo consecutivo ou não sendo consecutivo, em razão de doença pessoa da família, ele vai ter esse período dele suspenso, não interrompido, não começa do 0. Quando ele retornar, ele vai trabalhar mais 4 anos, mas depois que retornar, ele vai trabalhar mais 4 anos para completar aquele segundo quinquênio que ele tem. No caso, então, de 6 anos. O já adquirido continua igual, os 5 anos continua igual, ele continua tendo direito a tudo,
Só que aquele ano extra dele é o ano que vai ficar em suspenso, vai ficar em pause, né? É como se fosse um pause, até que ele retorne. No momento que ele retornar, passa a contar mais 4 anos e era isso, e ele segue, então, aquele quinquênio dele segue sendo contado. Tá certo? O 3 fala então, sofrer penalidade disciplinar de suspensão implica nova contagem de interstício a partir da data de reassunção do exercício, respeitados os quinquênios já adquiridos. Ou seja, vamos supor o mesmo caso do cara que está há 6 anos. O servidor está há 6 anos no município trabalhando, de efetivo exercício, e ele já tem então um quinquênio dele está adquirido e tem mais um ano do novo quinquênio já contando. No momento que ele sofre uma suspensão, conta do zero de novo. Voltou da suspensão, ele começa a contar do primeiro dia novamente desse novo quinquênio. O primeiro que já está adquirido fica igual. O que está em andamento volta do zero, tá certo? Se caso ele está ali há 4 anos, vai voltar tudo do zero e não vai ter nenhum quinquênio adquirido. Então é como se ele estivesse entrando novamente na prefeitura para trabalhar, tá certo? O 4 vai dizer que as licenças para tratar de interesses particulares, a condenação à pena privativa de liberdade e o afastamento para acompanhar o cônjuge ou companheiro implicam nova contagem de exercício a partir da reassunção do exercício, respeitados os quinquênios já adquiridos. Também, da mesma forma, no momento que retorna, vai começar do zero aquele quinquênio que está em andamento. Se tiver já algum que já tiver sido completado antes disso, é direito adquirido. O que está em andamento vai recomeçar do zero, tá? O 5, então, as licenças para tratamento de saúde, salvo quando decorrentes de acidentes em serviço, agressão não provocada no exercício de suas atribuições ou moléstia profissional por período superior a 90 dias consecutivos ou não, protelam o quinquênio por igual período. O que é protelam? Suspende também. Tu conta até aquele momento, né, o que ele já tem, dá o pause, ele vai fazer a licença para tratamento de saúde dele, que não se encaixe nessas exceções, e quando ele retornar, continua da onde pausou, né? Ou seja, se ele tem, vamos dar a mesma ideia, o mesmo exemplo dos 6 anos, ele tem o quinquênio já adquirido, ok? E está no mais um ano do novo quinquênio. Dá o pause naquele 1 ano, a hora que ele retornar, continua contando mais 4 anos para ele ter, então, o direito à licença, tá certo? Próximo. O 6, então, lembra ali quando disse que aquelas causas, que o período da licença-prêmio vai ser um período único ou até 3 períodos de no mínimo 30 dias? Então, salvo esses casos aqui. O gozo de licença-prêmio só poderá ser interrompido por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de interesse público da administração, devidamente justificado, devendo o período remanescente ser gozado nos termos do artigo 112b, conforme dias faltantes da licença interrompida por esse inciso. Então, ele vai ter esses dias ali e depois ele vai ficar com esses dias em haver para gozar posteriormente, tá certo? Vamos lá, o 7 fala então que o período em que o servidor permanecer em disponibilidade não pode ser computado para a concessão dessa licença, por não ser considerado como efetivo exercício, obviamente, né? O cara tá lá, lembra da disponibilidade que a gente já comentou na outra aula? Eu vou relembrar para vocês, a disponibilidade é o seguinte, se no momento que eu ingressei num cargo público, eu entro no cargo de assistente administrativo, e um cara que era assistente administrativo passa no curso para técnico contábil. Não deu certo como técnico contábil, ele vai voltar para assistente administrativo e eu que estava ali no cargo dele de assistente administrativo vou ser posto em disponibilidade. Eu vou estar em disponibilidade e não vou estar, então, contando esse tempo para a concessão, então, da licença, tá certo? 112D. Para o gozo da licença-prêmio por assiduidade, somente poderá ser permitido o afastamento de até 1/3 da lotação da respectiva secretaria, devendo haver escala de forma a atender o interesse do serviço. É claro, né? Se tem lá uma secretaria, uma determinada secretaria de obras, por exemplo, que tem 9 servidores, né, que tem o mesmo cargo, não vai sair mais do que 3, né, ao mesmo tempo. Então, no máximo, vai sair 3 daqueles 9, vai ficar 6 para dar o andamento, então, ao serviço, né? Sem nenhum prejuízo ao interesse público, tá
tá certo? E o deixa eu ver, vamos lá o próximo. 112E, né, que é o nosso último artigo dessa aula, que é assim, ó, as regras para licença-prêmio daqueles servidores que ingressaram no Serviço Público Municipal antes da publicação dessa lei passam a ser as estabelecidas nesta norma. Então, quem já tinha direito adquirido de licença-prêmio de lei anterior, tem direito adquirido dos períodos que já estão computados. Os períodos que passam a vigorar depois dessa lei, então, passam a ser diferenciados de acordo, então, com essa nova norma, então, tá? Que essa norma já é antiga, mas mesmo assim passa a vigorar a partir dessa norma com essa diferença, tá? O parágrafo único fala que aqueles servidores que no momento da publicação dessa lei já atendiam os requisitos da lei anterior para fins de gozo da licença-prêmio terão seu direito adquirido resguardado, que foi o que a gente acabou de explicar, certo? De teoria, era isso. Agora nós vamos ver os exercícios de fixação para ver como que a gente está e vamos tentar resolver essas questões que estão vindo por aqui. Vamos lá então para a questão número 1. Eu te aconselho a pausar, fazer a questão e voltar do pause para a gente corrigir, tá certo? Dá a pause aí. Vamos corrigir agora? Vamos lá. O servidor que no exercício das atribuições próprias de seu cargo deva pagar ou receber em moeda corrente perceberá um auxílio para a diferença de caixa em valor equivalente a quanto? Lembra que a gente viu na outra aula? Aqui tem várias porcentagens, mas a correta é a letra D, 20%. Essa é a nossa resposta certa, tá bom? 2. Joana teve 17 faltas injustificadas durante o período aquisitivo de férias. Nesse caso, ela terá direito a um gozo de férias de... Lembra aquela tabelinha que eu ensinei vocês a escrever? A fazer? É o 30, 24, 18, 12. Aí o 30 até 5, de 6 a 14, 24, né? De 15 a 23, o 18, né? Então, enfim, se vocês montarem aquela tabelinha do jeito que eu mostrei, vocês vão chegar à resposta certa, que é a letra C, 18 dias corridos, né? Que é de 16 a 24 faltas, 17 faltas injustificadas, dá direito a ela, então, de 18 dias corridos de férias. Tá certo? O servidor, essa é a número 13, então. O servidor perceberá durante as férias a remuneração integral acrescida de... É o famoso 1/3 de férias, né? Por mais que vocês nunca tenham trabalhado, alguns de vocês que estão aí nunca tiveram umas férias trabalhistas, né? Vocês já devem ter ouvido falar em 1/3 de férias, né? Então, tá lá na lei e está aqui a nossa resposta correta, letra D, então, 1/3 de férias, né? Que é o que acrescenta quando o servidor sai de férias. Certo? 4. Não é uma forma prevista de licença aos servidores do município de Xangri-Lá. Letra A. Para estudo, essa aqui já não é, então, uma forma prevista de licença para os servidores do município de Xangri-Lá. Essa aqui já é a nossa resposta correta. Mas vamos ver da B até a E por que não é a resposta correta. Vamos ver se as outras são todas licenças mesmo. Por motivo de doença em pessoa da família? Sim, a gente acabou de ver, né? Um pouco antes nessa aula a gente acabou de ver. Por motivo de doença em pessoa da família é uma das licenças. Para o serviço militar também é uma das licenças. Para concorrer a cargo eletivo também, falamos, né? Também é uma das licenças. E para tratar de interesses particulares, que é a tal da licença interesse. Resposta certa, então, letra A, para estudo, que não é uma das formas previstas de licença aos servidores do município de Xangri-Lá. Certo, pessoal? É isso aí, então. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.